Olá, aqui é a professora Bruna, professora de Ciências, e vamos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é indicadores de saúde. Vamos lá? Não esquece de fazer as anotações no seu caderno sobre a aula, para que você possa fixar mais o conteúdo e também ter um material de consulta na hora de fazer as atividades. Tudo bem? Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, vamos fazer uma breve revisão do que nós aprendemos na última aula. Nós estudamos que a saúde é, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o bem-estar físico, mental e social. Não é só a ausência de doenças. O ambiente no qual nós estamos, ele é essencial, inclusive, para alcançarmos um estado de saúde. A saúde, ela depende tanto da nossa responsabilidade pessoal, nós devemos nos cuidar, tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios físicos, não usando drogas, tendo um bom período de sono, mas também existem coisas que não dependem só de nós. Elas são responsabilidade do Estado. Daí a importância da saúde pública, que deve promover o bem-estar físico, mental e social da população. Para atender a esse objetivo, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele tem como objetivo promover e prevenir, tratar doenças e fazer a vigilância e a fiscalização de situações de risco para a saúde. Após fazermos esse breve panorama, vamos dar continuidade falando hoje sobre os indicadores de saúde. O que são esses indicadores de saúde? Para que o nosso Estado ele adote medidas de saúde pública, ele precisa conhecer sobre a população. E é essencial que ele tenha informações sobre essa população. Essas informações são chamadas de indicadores de saúde e nos dizem muito sobre como é a população, qual a situação de saúde em que as pessoas se encontram, quais os problemas que elas enfrentam. E sabendo disso, é possível adotar ações para solucionar esses problemas e para melhorar a saúde da população em geral. Existem pelo menos 6 tipos de indicadores de saúde. Alguns deles apresentam a situação de saúde de uma população, as condições do meio que tem influência sobre a saúde, que é o ambiente, e também a estrutura disponível para a promoção da saúde em uma população. Vamos conhecer então cada um desses indicadores. Mas antes, anotem a palavra-chave, que hoje é saúde. Anotaram? Ela vai ser essencial para que a atividade da aula de hoje seja concluída com sucesso. Então não esquece dela, saúde, e vamos continuar a nossa aula. Falando aí sobre o primeiro indicador de saúde. O primeiro tipo de indicador de saúde que nós vamos conhecer agora são os dados demográficos. Mas o que é isso? O que é demográfico? A palavra demos vem do grego, que significa povo. Esses dados demográficos, eles traçam um perfil da população, da região e como ela se desenvolve. Alguns exemplos de dados demográficos, que são os dados da população, do povo, é a taxa de natalidade, que é o número de bebês nascidos em determinada época, e a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher durante o período fértil. Se uma região possui uma taxa de natalidade e fecundidade, ela será essencial para que o governo direcione suas ações de políticas públicas para promover a saúde dos bebês e das gestantes, por exemplo. Outros exemplos de dados demográficos é o número de idosos da população e a expectativa de vida. No Brasil, a expectativa de vida é de 75,67 anos. Esses são dados de 2018. Se existem muitos idosos, o Estado ele precisa pensar em ações
para melhorar a saúde dessa parcela populacional. Outro tipo de indicador de saúde são os dados socioeconômicos, que são dados que mostram a situação social e econômica da população. Alguns exemplos de dados socioeconômicos são a renda média da população, que é quanto de dinheiro as famílias recebem, em média, por mês. Em 2020, essa renda ficou em R$ 1.380, que essa média é feita pegando toda a população e dividindo ali pelo valor das riquezas. Existe uma desigualdade muito grande nessa distribuição de renda. A maior parte da riqueza é concentrada com poucos ricos, enquanto grande parte da população tem uma renda mensal abaixo dessa média aí de 1.380. Também temos a taxa de analfabetismo como indicador socioeconômico, ou seja, de pessoas que não sabem ler e também as que têm dificuldade de interpretação de texto, que lê, mas não consegue entender o que está lendo, que são os chamados analfabetos funcionais. Outro exemplo de dado socioeconômico, para ilustrar ainda melhor esse dado, é o índice de desemprego. No Brasil, em 2021, esse índice chegou a 14,2% da população apta ao trabalho, o que abrange um número de cerca de 14,3 milhões de pessoas. São milhões de pessoas que não têm condição de pagar por um hospital particular ou plano de saúde e dependem aí totalmente do sistema público de saúde, do SUS. O terceiro tipo de indicador de saúde são os fatores de risco e morbidade. São os fatores que mais levam à doença e até à morte de uma população. Alguns exemplos são o consumo excessivo de fumo, que pode levar a problemas respiratórios, como o câncer na boca, no pulmão, dentre outros problemas. Também tem o consumo excessivo de álcool, que pode levar a cirrose hepática, que é uma doença que afeta o fígado e pode levar a pessoa à morte. Outro exemplo é o tempo de aleitamento materno, ou seja, quanto tempo a criança é amamentada. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a criança seja alimentada com leite materno até os 2 anos de idade, sendo que deve ser um único alimento até os 6 meses de idade. Quando a criança para de ser alimentada com leite materno antes do tempo, ela pode ficar com a imunidade mais baixa e acaba correndo mais risco de desenvolver doenças. O tipo de alimentação também é um fator de risco, que quem tem uma alimentação não saudável, muito calórica, com muitos açúcares e gorduras e pobre em fibras e vitaminas, pode acabar desenvolvendo doenças como a diabetes e a hipertensão, que é a pressão alta. Outro tipo de indicador de saúde é a mortalidade. A mortalidade é a intensidade com que as mortes, os óbitos, por uma determinada doença ocorrem numa certa população. Existe a mortalidade geral, que avalia a intensidade de mortos e suas causas na população como um todo, e a mortalidade infantil, que analisa a mortalidade entre as crianças, a mortalidade materna, que é a mortalidade de mulheres gestantes ou com até 42 dias após o parto, assim como a mortalidade por doenças transmissíveis, como a Covid-19, a gripe, a AIDS, entre outras doenças. Agora, vamos analisar este gráfico. Este gráfico foi feito aqui em 2021 e ele compara os números de mortes por Covid e por outras doenças. Essa análise, ela foi estimada nas médias de mortes de 2015 a 2019 e 12 meses de pandemia. Então aqui é a média anual dessas doenças, do quanto essas doenças matam entre 2015 e 2019 e a média de um ano de pandemia. Como vocês podem observar, a média em um ano de pandemia de Covid-19 foi muito maior do que a média de morte de outras doenças como infarto, pneumonia, diabetes, câncer de pulmão, também dentro de um ano. Então, a gente percebe o quanto a pandemia realmente implicou aí nesse número de mortes. Outro índice importante são os recursos.
Esse índice, ele mede a estrutura e os profissionais disponíveis para a promoção da saúde. Por exemplo, o número de profissionais de saúde de uma região, o número de unidades de saúde e leitos hospitalares para doentes, a verba disponível para ser investida na saúde, qual é a disponibilidade de saneamento básico, como tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, dentre outros, de uma região. Por exemplo, no Brasil, 16% da população, quase 34 milhões de pessoas, não tem acesso à água limpa e potável. E 47%, cerca de 99 milhões de brasileiros, não têm acesso à rede de esgoto. Essas pessoas, elas estão expostas ao risco de várias doenças infecciosas e a falta de saneamento básico ainda é, sim, um grande desafio no nosso país, no Brasil. E por último, vamos falar do índice chamado de cobertura. Esse índice, ele mede o grau de utilização dos meios públicos e privados para atender às necessidades de saúde de uma população. Por exemplo, o número de pessoas vacinadas na população, o número de consultas realizadas em uma região, o número de pessoas com plano de saúde, entre outros. Por exemplo, até o dia 4/5/2021, apenas 15,53% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse baixo número indica que é essencial que o Estado invista fortemente na vacinação da população, que ainda tem números muito baixos contra a Covid. Todos esses dados, eles são essenciais para direcionar as ações da saúde pública. Os indicadores de saúde, eles nos mostram quais são as medidas de saúde pública que o Estado deve tomar. E quando essas medidas são tomadas, são os indicadores de saúde que demonstram se essas medidas estão funcionando ou não. Então vamos revisar o que nós vimos hoje. Os indicadores de saúde, eles podem ser classificados em 6 tipos. Os demográficos, que fazem o perfil da população, os socioeconômicos, que indicam qual a situação social e econômica dessa população, os fatores de risco e morbidades, que são os dados que mostram quais as situações que estão causando riscos de doenças e morte em uma população, os dados de mortalidade, que indicam quais são as causas de morte em uma população, os recursos, que são informações sobre a estrutura, investimento e o número de profissionais disponíveis para a promoção da saúde em uma região, e os índices de cobertura, que mostram quantas pessoas estão sendo atendidas pelos serviços públicos e privados de saúde. Chegamos então ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre os indicadores de saúde. Faça a atividade que já está na plataforma, não esqueça da palavra-chave e até a próxima aula.